Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Liberté Podcast. Os primeiros episódios já nos serviram de ensinamentos, porque nós falávamos Liberté, e um dos nossos ouvintes já nos deu feedback, em francês a pronúncia é mais adequada, é Liberté. Então já nos serviu, o primeiro episódio já nos serviu de grande ensinamento, né? Esse projeto é apresentado por Leandro Palcarnel, esse que nos fala. Lembrando também, como o podcast passa a ter proporções maiores e talvez alguns vão me ouvir e chamar de Lica, né? Fiquem tranquilos, porque isso é bem comum na nossa cidade, então conhecido, talvez em outros municípios as pessoas não me conhecem como Lica, então fico bem tranquilo quando me chamam. O Nelson já no episódio anterior comentou sobre isso. Já entreguei o ouro, já entregou o ouro, já falo, me chama Lica, então te segue. Esse projeto também ele tem como co-host nosso amigo Nelson Arrenhart, é um amigo visionário, que também vai dividir esse ambiente, né, de entrevistas junto com os nossos convidados. Seja bem-vindo, Nelson. Novamente agradeço a sua participação no nosso projeto. Obrigado, Lica. Estamos juntos aí. Já o segundo podcast, tivemos algumas manifestações de amigos. E um deles, o Marcelo Silva, falou que já teve alguns insights do que a gente colocou. E a gente fica muito feliz quando o pessoal ouve e retorna, mas é sinal que está dando eco, né? E ele já pediu algumas sugestões sobre aquela questão de como avaliar o grau de felicidade dos colaboradores. Eu passei para ele o método que nós utilizamos para medir quando a semana é uma semana OBA ou UFA, né? Então, Marcelo já nos retornou. E teve também o Andrei Mondardo, que também retornou para nós dizendo que acompanhou e achou muito bacana a ideia, que ele já teve uma ideia parecida como essa e possivelmente também vai operacionalizar um podcast entre ele e os amigos. E teve também o seu irmão, né, Lica? O seu irmão nos passando feedback sobre a pronúncia correta do nome, que é Liberté, que é em francês, né? E é um nome, eu achei muito bonito desde que você já provocou essa parceria para trabalhar como co-host, e eu acho que esse nome vai, a hora que a gente aprender direito a pronúncia, vai pegar fácil. Eu acho que já pegou, porque é um nome bonito, né? E tem tudo a ver, né? Liberdade. Hoje as pessoas precisam estar se sentindo livres. Exatamente. E quem ouviu essa voz feminina aqui deve estar pensando quem será a nossa convidada, né? Então hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios uma empresária já com uma trajetória invejável. A inveja branca, né? Diz, né? Quando a gente admira, isso é uma inveja bem bacana. E quando eu apresento ela, eu até alimento já um questionamento sobre assim, qual é o impacto de ter o nome da sua empresa atrelada à marca, ao nome da pessoa, né? Essa pergunta eu faço porque a nossa amiga que está aqui é Margarete Calvillo, ou é muito mais conhecida como Marga do Boticário, né? Então, seja bem-vinda, Marga. Agradecemos de coração por ter aceito esse nosso convite, né? Participar do nosso podcast, né? Seja muito bem-vinda, né? Nossa, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz, lisonjeada, porque vocês também são pessoas que eu admiro. E assim, quando eu recebi o convite, pensei, a Lica já quer começar as entrevistas comigo, né? Ao mesmo tempo que a gente fica, claro, com orgulho, mas a gente também fica assim, que responsabilidade, porque tudo que tu fala vai ecoar de alguma forma, né? Como o Nelson já falou, eu ouvindo o podcast do UFA e OBA, eu também já pensei na minha semana, como é que ela tá, se ela tá OBA, se ela tá UFA, então como é importante e como a gente tem responsabilidade, né? Com as palavras, com o que a gente transmite. Então, claro, fico super feliz de ser conhecida como a Marga do Boticário, uma marca que eu respeito, que eu admiro, que eu tenho no coração, que ajudou a me sustentar minha família, me sustenta até hoje, me ajudou a realizar sonhos e mais sonhos, né? Então é uma marca que eu tenho o maior respeito. Eu sempre falo que o Boticário, o Dr. Miguel sonhou, ele nos deu a possibilidade de sonhar com ele. Então a gente tem que cuidar muito do sonho, porque o sonho foi dele, e a gente entrou de carona, ele deu essa abertura para nós, então todo cuidado é pouco. A Marga do Boticário cuida muito desse Boticário, porque esse Boticário faz parte da minha vida.
Eu lembro quando você contou, e me corrija se a minha memória me falhar, a sua aventura para Curitiba ou para Pinhais para conseguir ser uma representante boticária aqui, que deram um dia chuvoso, e uma das primeiras perguntas, como é que é essa história? Então, eu respondi um questionário via fax e fui convidada logo em seguida para essa entrevista. E era frio, um dia assim, nublado, com garoa, e eu cheguei em Curitiba de manhã, eu fui de ônibus, e aí cheguei lá no Boticário e não dormi a noite toda no ônibus, aquilo era uma coisa dentro de mim, né, a ansiedade. E aí eu fui recepcionada por uma moça que começou se queixando do tempo. Ela me deu bom dia, eu falei bom dia, ela falou, não tão bom dia, porque tá chovendo, tá garoando, tá frio, São José dos Pinhais é sempre assim. Eu falei, eu adoro esse tempo é ótimo, eu tava numa energia que podia descer canivete aquele dia, né? E não só aquele dia, porque eu gosto das estações. Eu acho que quando muda é porque tá na hora de mudar mesmo, porque já começa a ficar cansado do calor, daí vem esse frio, daí é gostoso. E eu tava tão empolgada, eu falei pra ela, não se preocupe, nossa, esse dia tá maravilhoso, adoro assim, nublado, com chuva agora. E eles me deixaram mais ou menos uns 40, 50 minutos numa sala esperando. E daí depois vieram então para ver como é que eu tava, também o meu humor sobre esse tempo. Eu tava tão empolgada que eu nem vi que tinha passado já 50 minutos, né? Eu fui para a entrevista super feliz, não sei se é essa a menção que você gostaria que eu repetisse, que eu acho que toda a nossa vida vai refletindo, né? Todas as nossas ações, as nossas palavras. Então é importante também a gente sempre, né, ter consciência, olhar o lado bom. Porque se eu chegasse lá, imagina, esse tempo, sim, tá horrível, tá frio, eu vim de ônibus, não. Qual era a impressão também que eu ia deixar? Né? Mas eu não estava assim, eu estava super feliz e eu sou super feliz por essa marca, por estar junto com essa marca. Mas foi uma psicóloga, então como é importante também que as pessoas prestem atenção nas suas palavras, no seu jeito de falar, no seu jeito de olhar o tempo. As estações são importantes, nós precisamos da chuva, nós precisamos do sol, nós precisamos do frio, nós precisamos do calor. Esse nosso país é tropical, uma das nossas maiores riquezas essa diversidade, diversidade, esse clima, esse solo. Gente, isso não tem preço. Isso é a maior beleza do Brasil, essa terra, né? Esse clima. Então eu acho que a gente precisa aceitar as mudanças, essas variáveis fazem parte da vida. E que bom. Uma outra coisa que me chama muita atenção no que a Marga fala é exatamente esta paixão sobre a marca que ela defende. Quer dizer, eu já vi uma vez, você tem que defender a camisa da sua, mas com certeza tem que ter a sua camisa por baixo, né? Sim. Mas eu sempre, todas as vezes que a gente teve contato e falou profissionalmente, como você honra esta empresa que você trabalha. E eu acredito que isso faz parte da cultura dela, em também honrar aqueles que defendem e valorizam essa marca que é o Boticário, né? Eu tenho certeza, são valores. Isso vem de casa. Isso vem de pai, de mãe, de respeitar o trabalho. Então tu imagina, tu montou o teu negócio, tu sonhou, tu foi lá, trabalhou, levou invertida, e chega alguém que vai ser teu parceiro e escangalha com a tua marca, com o teu negócio. Então eu penso, quando a gente abre a oportunidade para outras pessoas estarem com a gente, como foi o caso do Dr. Miguel há 44 anos atrás, né, ele sonhou com essa pequena farmacinha que se transformou na maior rede de franquias de cosmético do mundo. Olha só. Então assim, um cara super visionário, mas um cara de essência. Então eu acredito que os meus valores deram certo com os dele, porque ele tem respeito pelo trabalho e eu também tenho. E respeito a gente precisa ter não só pelo trabalho, mas dignidade. Então quando você conversa com pessoas que falam bem das suas empresas, mesmo colaboradores, né, já dá uma alegria, não dá? Você vê que pessoas valorizam o trabalho. Exatamente, porque nós precisamos do trabalho, isso é dignidade. Você não consegue... eu amo a minha família. Claro, não se compara, família é uma coisa, trabalho é outra, mas
ambas se completam, precisam, né? A família precisa do trabalho, precisa da renda, para também estar bem, também para ter dignidade, ter vida, né? Perfeito. Então, Para quem está nos ouvindo, eu conheço a Marga já faz... Quando eu trabalhava no Mensageiro, há alguns anos, né? E na época a Marga já investia muito na parte publicitária no jornal, então eu elaborava as publicidades melhor para ela e ela... Então, e já naquela época já tinha uma visão clínica, parte publicitária, assim, então eu já percebia nela uma evolução muito grande para a época, né? Eu já era diferenciado, então o sucesso já estava predestinado, já estava bem claro, isso era bem fácil, né? Então vamos lá, e voltando um pouco, nós gostaríamos, Marga, assim, entender um pouco como assim, como é hoje a Marga empresária, né? Ela tem a loja de Medianeira, você tem outras unidades também, Santa Helena também. Nós atendemos 8 municípios com a venda direta, com a distribuidora, para essas mulheres e homens que vendem por catálogo, né? Essa loja de bolsa, de porta em porta. Isso é algo que o Boticário implantou há pouco tempo, ele tem sido relevante. Você coordena uma regional? São 8 municípios que fazem parte da minha distribuição. Iniciou em 2011, faz 10 anos. Vai fazer 10 anos em setembro, para ser mais específica. Mas você não tinha 8 municípios, você tinha Medianeira a princípio. Não, a gente já tem uma área delimitada. Então eu já fazia venda externa. A gente tinha um carro, uma vendedora, nós enchíamos o carro de produtos, nós íamos nas cidades, essas 8 cidades que era da minha área, a gente pagava aquele alvará de vendedor ambulante e visitava as empresas, as pessoas, mas mais empresas. Com o advento da venda direta, então a gente passou a trazer conosco então essas pessoas que mas que gostam de vender de porta em porta, que são vendedoras de várias marcas, Tupperware, Natura, Avon, Jequiti, e que acabam também vendendo o Boticário. Você tem essa associação também com pessoas que vendem outros... As nossas revendedoras, elas podem revender o que elas quiserem, joias, semi-joias, lingerie, outras marcas de cosmético e também a nossa marca. São autônomas, isso? Não tem vínculo conosco, são revendedoras autônomas que ganham uma comissão pelas vendas. Então, isso, de 2011 para cá, nós triplicamos ou mais o nosso faturamento. O Boticário cresceu 3, 4, 5 vezes. O Boticário, eu estou falando franqueadora, né? Cada franquia também tem a sua área de abrangência, de crescimento, então... Mas nesse passo vocês também cresceram. Crescemos muito e a gente continua crescendo. É interessante porque essa parte de revendedoras, elas podem revender para quem elas quiserem, não tem uma área limitada. Né? Então elas podem estar em Mora e Medianeira, mas podem vender para quem elas quiserem, para qualquer lugar. Então com isso e também com a pandemia, muita gente perdeu trabalho, muita gente acabou teve mais crise. E na crise esse tipo de trabalho mais informal, que não exige capital e sim mais a mão de obra, acaba crescendo. A gente fala do efeito batom, né? Na crise, as pessoas não usando batom por causa da máscara, mas elas precisam de alguma coisa para deixar elas bem mais assim animadas. Então é um perfume, é um creme, essa coisa de álcool gel é um creme para as mãos e essa venda de porta em porta ela cresce muito em meio à crise também. Legal. Um pouquinho sobre, voltando lá na época que foi para Senhor dos Pinhais, veio um convite para você ser franqueado. Como é que foi na época o start para ser uma franqueada? Como é que você escolheu o Boticário? Tá, eu fui funcionária de uma loja do Boticário em Medianeira. Antes, em 1986, por aí, 86, a minha irmã morava em São Miguel do Iguaçu, ela era casada com um funcionário do Banco do Brasil, ela comprou a loja do Boticário em Medianeira, que era de uma senhora de São Miguel. Aí ela me convidou para eu cuidar do Boticário. E eu, então, fui cuidar do Boticário e eu estava 1 ano cuidando do Boticário, o marido dela obteve a transferência, ela quis vender. Aí eu quis comprar, mas eu não tinha caixa para comprar. E aí
queria comprar, inclusive nessa época o Boticário ainda não era padrão, loja padrão, embalagem padrão, não existia. Então eu lembro que eu fazia uns sacos, essa estopa marrom, para quem é mais antigo conhece, colocava umas fitas largas e eu mesmo produzia a embalagem. E eu adorava, né? Eu já usava os produtos, então eu me identifiquei muito com a marca. Só que ela acabou, não tive condições de comprar, aí saí, ela vendeu e eu fiquei no sonho. Passado um tempo, abri o Boticário na Galeria Melissa, antes da Galeria Melissa, ali do lado onde é hoje a CVC, abriu ali, depois foi para a Galeria Melissa, junto com uma floricultura e acabou fechando. E um dia eu passo por lá e vejo, paro e peço para minha filha Ju, que devia ter uns 10, 11 anos, pouco mais, desce lá comprar um conjunto de sabonete. A Ju voltou e falou: mãe, não tem mais Boticário. Eu falei: como que não tem mais Boticário? Eu só usava Boticário, né? Daí ela disse que fechou. Aí eu entrei no 0800 e aí eles falaram que sim, que tinha fechado, que o Boticário em Medianeira não tinha dado certo. Eu não me conformava com aquela história, como que o Boticário pode não dar certo? Aí eu acabei, então, me interessando, o Boticário me mandou um questionário, eu respondi muitas perguntas sobre renda per capita, potencial da cidade, agricultura. Então, assim, tudo que eu sei de Medianeira, naquela época eu fui a fundo, eu tinha o Balcão Sebrae em Medianeira, eu fui lá, eu fui na prefeitura, falei com o secretário, todos os secretários que eu tinha, a gente acaba conhecendo todo mundo, fui pedido como é que era o município, se eram grandes agricultores, se eram pequenos agricultores, que tipo de agricultura dava mais aqui. Eu respondi um questionário que, sem querer, mas eu me dava 10, de tanto que eu pesquisei. E eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa é estudo e pesquisa. E você estava fazendo o plano de negócio? E eu estava fazendo sem saber. Sem saber. Totalmente sem saber. Pela vontade, pelo sonho. Que legal. Aí eu respondi esse questionário, chegando lá, via fax, já me ligaram no dia seguinte querendo uma entrevista comigo. Então foi muito rápido. Fechou o Boticário em Medianeira e muito rápido aí eu fui a Curitiba, fui sabatinada lá para ver se tudo aquilo que eu tinha respondido no fax, se eu sabia, eu tinha contratado alguém para responder. Perfeito. Porque era no capricho. Eu sabia tudo, porque eu tinha ido em loco, conversado com as pessoas. Eu só não fui conhecer propriedades rurais de grande e pequeno, mas o resto sabia o que produzia em Medianeira, que tinha suíno, que tinha vaca leiteira, que tinha frango, que tinha mandioca, que tinha milho, que tinha trigo. E você procurou muita coisa na internet? Nada na internet. Eu não tinha. Nem sabia o que era, nem imaginava o que era essa tal da internet. Porque ela mandou por fax. Se alguém não souber o que é fax, pesquisa depois na internet. Sim, isso vai ter que pesquisar. E aí, eu vou já no final da entrevista, era o consultor o Melo, ele me estendeu a mão, né? Naquela época a gente podia dar a mão e abraçar, né? E ele disse: parabéns, a franquia de Medianeira é sua. Eu voltei para casa tão feliz, só que logo após eu conseguir, eu estava também num processo de separação. E aí eu me separei. E eu pensei: nossa, eu vou ter que avisar o Boticário que eu me separei. Porque talvez eles tenham me dado, olha a autoestima aí, hein? Eles tenham me dado o Boticário porque o meu ex-marido era proprietário de rádio. Aí eu liguei pro Melo. Olha, Melo, então eu me separei, eu não sei se vocês vão querer que o Boticário fique com... Olha o preconceito, com alguém separada. Pensa onde que tá o preconceito. Naquela época ainda era mais comum, hoje já o pessoal está mais vacinado. Naquela época eu achava assim, não, o Boticário não vai querer. Primeiro, isso faz quanto tempo? Faz 25 anos. 25 anos. Separada, não tenho mais a rádio, né? Não sei se era uma ou duas já na época. E aí ele falou assim: Margarete, me responde uma pergunta só. Você vai precisar do Boticário para comer, para viver, para pagar suas contas? Eu falei: sim, muito. Ele falou: então a franquia continua sendo sua. Porque a gente quer gente que precise do Boticário, para que trabalhe, para que vá. Porque o Boticário nasceu e muitos anos ele foi uma loja de
a mulher do médico que quer ter um negocinho. Sabe, aquelas pessoas que eram funcionárias de Banco do Brasil, colocavam o Boticário, mas lá para ter era um negocinho. Sim. Então, quando o Boticário também virou a chave, que não era mais negocinho, era para gente que queria vencer na vida. Para empreendedores de fato, né? Foi empreendedores de fato. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ele me falou, não, o Boticário é sua, é seu. E só que eu demorei 2 anos para abrir a loja porque eles tinham uma imagem negativa de Medianeira. Porque Medianeira já tinha fechado 2 vezes o Boticário. Então eles queriam um ponto muito bom. Tanto que quando eu fui para Curitiba fazer meu primeiro pedido, olha que loucura, né? Fazer o primeiro pedido eu fui em loco. Sim. Depois passava por fax. O povo vai ter que procurar o que é fax. Aí quando ele me dava uma lista, assim, ele dizia assim, 50 Dimitri. Eu dizia que 50, Melo? Coloca 150. Margarete, é muito estoque. Falei, não, 50 óleo de amêndoas, 200, esse óleo é maravilhoso. E lá eu comecei a fazer meu pedido. Ele ficou muito preocupado com o meu primeiro pedido. Achou que o teu passo estava muito grande. Ele achou que eu estava deslumbrada. Foi essa palavra que ele me falou no final. Certo. Você está deslumbrada, você está assim em êxtase, porque o Boticário, né? Meio assim, ele me dava de entender que eu estava meio fora, que eu estava muito... E como é que você recebeu? Tu percebeu isso aí? Na hora eu não percebi, porque eu estava muito... Muito animado. Muito animada e ciente do meu pedido. Né? Sim. Eu estava tão ciente do meu pedido que dia 24, nós abrimos a nossa loja dia 22 de novembro de 1996. A franquia eu consegui em 94. No dia 24 de dezembro de 1996, nós enfeitamos as vitrines com caixas. Nós vendemos tudo. Sobraram algumas caixinhas de sabonete. Eu não tinha estoque para abrir a loja dia 26. No dia 24 eu amanheci em Foz do Iguaçu, na franquia de lá, e pedi me venda. E aí ele disse, mas Margarete, eu não posso te vender preço de custo, eu vou te vender preço de balcão. Não importa. Me dá aqui, caixa disso, caixa daquilo, porque eu não quero que o meu cliente chegue na loja dia 24 e não tenha produto. Ele vai dizer, mas já abriu quebrado isso. Então eu trouxe caixa de estileto, caixa de água fresca, caixa de Dimitri de óleo e tudo que o meu pedido tinha feito 3 vezes mais o que o Boticário tinha de histórico de Medianeira. O histórico de Medianeira era de 300 itens mês. E eu falei para ele, eu nunca vou vender menos de 1000 mês. Margarete, pisa no freio. E eu, tá bom, Melo, nós vamos conversar depois. Imagina, eu tinha certeza. E aí eu comprei caixas de produtos, 8 da manhã eu já estava na frente da loja Boticário em Foz. Ele abriu um pouco antes para mim, me vendeu já as caixas que eu já tinha falado por telefone e por fax, né? Já tinha passado o que eu queria. Eu sei que quando eram umas 9h30, 10 horas, eu estava em Medianeira, dia 24. Nós vendemos tudo o que nós compramos em Foz, fora os produtos que a gente tinha. E aí demorava uma semana para fazer um pedido, daí ainda tinha aquela história de férias coletivas antigamente. Eu sei que nós passamos até meados de janeiro praticamente se explicando. Sabe, foi uma experiência assim difícil, mas ao mesmo tempo, a forma como a gente explicava também para os nossos clientes era de uma maneira tão boa e tão verdadeira e tão feliz que as pessoas diziam, então vamos esperar, quando chegar você... E foi aí que a gente começou a cardenetinha e ligar para as pessoas, ó, chegou teu perfume, chegou teu perfume. Aí que tá o tal do pós-vendas funcionando. E já funcionou. Funil de já funcionou essa coisa. E o Melo? O Melo ficou, me ligou para saber o que tinha acontecido. Melo, se você ouvir essa história... O Melo depois saiu do Boticário e foi para TIM. Uma época eu fui a Curitiba e tinha ainda o contato dele. Nós fomos jantar juntos. E aí eu contei, daí repetimos a história. Ele, Margarete, eu achei que você ia dar assim, que você ia ficar endividada, sabe? Mas deu tudo certo e sempre deu certo. O Boticário é uma empresa, a marca mais amada do Brasil é o Boticário. Há anos consecutivamente. Quem não quer vender ou comprar a marca mais amada do Brasil? E vocês têm um histórico, numa das palestras que você fez para nós, nas palestras, eu acho que foi lá na UTF, você contou
uma pessoa compra um dos produtos e não gosta, ela pode ir lá fazer uma substituição. Isso vale ainda. Com certeza. Foi uma das coisas assim, mais assustadoras que eu ouvi numa palestra. Como uma pessoa compra algo, ela usa e vai lá e troca e ninguém fala nada. Tipo assim, ninguém vai fazer... Nerisson, é tão engraçado isso que eu já tive funcionárias que falou pra mim assim, Marga, tá perdendo dinheiro. Mas o shampoo tá usado, o perfume parece que tá misturado água, porque não é essa fragrância que vamos trocar. Sabe por quê? As pessoas são raras as que fazem uma sacanagem para trocar um perfume. Não precisa, é só vir lá trazer. Se ele está um pouco usado, a gente tem demonstrador que a gente precisa, né? Ou a gente faz um preço mais em conta para um colaborador que quer, uma colaboradora. Sim. Eu tenho meu uso próprio. Então, assim, eu não posso, eu falo sempre assim, eu não quero que você olhe lá para a tua bancada do banheiro, para a tua... Antigamente a gente falava penteadeira, olhe para aquele produto e diga, não gostei. Já imaginou a minha marca, a marca que eu tanto prezo, sendo olhada com desgosto? Então vem trocar, a pessoa tem que ficar feliz, tem que ir para casa e dizer, olha, eu comprei, quero repetir, quero voltar lá, sabe? Mas foi muitos treinamentos com equipe também. Mas isso é aqui ou é geral? O Boticário pede que todas as franquias troquem, mas existe a lei do consumidor, que pode ser trocado se não está se está inviolada a embalagem, quebrada, tem algumas regras, mas na minha franquia a regra é trocar. E você começou isso antes da lei do consumidor? Quando eu comecei o Boticário. Não, e eu vou te falar uma coisa, tem na nossa proposta comercial da Digital Doc, tem um item que quando a gente elaborou ele, eu lembrei do perfume. O item é assim, é compromisso, nós não temos uma regra de carência de contrato, né? Salvo alguma questão muito específica, não há regra de carência de contrato. A obrigação de manter o cliente é Digital Doc. Ele tem que olhar para nós e dizer assim, cara, essa empresa faz parte, tá trabalhando para mim. Eu lembrei disso aí quando a gente elaborou, quando colocamos isso na nossa proposta. A gente tem que ser escolhido. Isso. E quando o cliente nos escolhe, gente, que honra. Nós temos que fazer de tudo para que ele continue. Existe regra, sim. Você compra, você precisa pagar, você não tem tudo isso. Mas você, em troca dessa compra, tem toda uma satisfação. Tem o chegar na loja, ser recepcionado, ser entendido, ser ouvido. Né? E nesse viés, vejo que você comentou já algumas, treinamento com equipe, você tem que chegar na loja e ser recebido. Tudo isso faz parte de um processo de gestão de equipe, né? Sim. Como é o Boticário, assim? Eu me recordo por um dia eu te chamei e falei, Marcos, um dia tu fizer um treinamento, eu queria participar. Lá no fundinho, assim, para ver que eu gostaria de ser uma formiguinha para ver como é isso, como funciona. Então, como funciona, assim, a seleção da equipe, se é uma empresa terceirizada, se é você mesmo, que valores você busca nas pessoas, como é essa questão equipe, né? Eu acabei desenvolvendo, eu fiz cursos que o Boticário nos deu de seleção por competência, mas eu acabei nesse curso que eu fui fazer em Porto Alegre, eu acabei entendendo várias coisas, porque vai abrindo as janelinhas, né, Nerisson? A gente vai no treinamento, começa a aparecer. Aí eu cheguei em casa e falei, não, eu preciso colocar mais do que perguntas e respostas para o meu treinamento. Então eu desenvolvi junto com a professora Margarete Bus, de matemática, 4 operações de matemática de ensino médio. Ela fez na sala dela deu para os alunos do ensino médio de 2º ano para fazerem as contas, para ver quanto tempo eles levavam para fazer essa conta. Então eles levavam de 12 a 15 minutos, as 4 operações, de adição, subtração, divisão e multiplicação. Aí essas 4 contas eu aplico para as minhas da seleção. Tem que acertar pelo menos 2. Se você não acertar 2 contas, a de adição, daí para tudo. Né? Sim. Então assim, precisa. Aí
eu coloquei esse item e um texto sobre ética no trabalho. Show. Às vezes do céu. porque eu preciso Eu me saber. perdia nas duas já. Não se perde, né? Muito bacana. E aí, quando fui fazer as 4 contas que a professora Margarete me deu, eu só acertei 2. A de divisão eu não consegui. Eu acertei a de adição e a de multiplicação, óbvia. Eu adoro somar e multiplicar as coisas. Então, para mim foi muito fácil. Mas quando tem na hora de diminuir, de dividir, eu tenho uma dificuldade, porque para mim eu tenho que pensar. Sim. E o texto, eu não preciso de parágrafos, de redação, de enquadramento, eu preciso de conteúdo. Eu preciso entender que aquela moça que está ali na minha frente, que quer uma vaga para trabalhar, o que ela... E é com as palavras dela. Ela não tem que dar definição de ética. Ela tem que contar uma história da família, do pai, da mãe, da vida dela. É simples, é muito simples. Meu Deus. E é de uma profundidade tão bacana isso aí, porque a forma como você está pedindo para as pessoas tem a ver com uma outra coisa que você trouxe agora há pouco, os valores. Isso, aí você ela vai trazer e ó... Aí você já filtra. Quando a gente parte para as 10 perguntas sobre competências, é tudo sobre o que ela já viveu. Se eu perguntar para você assim, Nérison, me fala um sonho. Você começa devagar aqui, você me dá uma palestra de 1 hora que eu vou ficar encantada. Agora eu falo, Nérison, me conte um sonho que você realizou, como você realizou, o que você sentiu quando você realizou. Aí a pessoa tem que buscar lá atrás qual era o sonho dela. Às vezes a pessoa fica sonho eu digo uma meta, né? Então assim, um trabalho que você fez, que deu um impacto na vida de alguém, mas que ninguém te pediu para você fazer. Aí você já vê o lado da solidariedade. Então assim, tem 10 perguntas que nos mostram desde a organização, desde essa coisa da solidariedade e do arrojo comercial. Então, essa minha seleção, 33% o Boticário me deu. Os outros 66% eu desenvolvi. E está indo super bem. Eu já prestei esse trabalho para várias pessoas que me pediram. A Carmen Louro, o Leonir Louro, quando eles precisam de funcionários, de gente para trabalhar, Marga, entrevista para mim. Então, assim, você erra. A gente erra, né? Claro. A gente se engana, a gente erra. Não é uma conta matemática a escolha da pessoa. Não, mas a gente acerta muito mais. Eu tenho funcionários de muitos anos, eu tenho... E aí depois que você contrata, tem toda aquela parte de acolher e treinar. Porque as pessoas, por incrível que pareça, nós estamos no século 21 e as pessoas ainda não são acolhidas nas empresas. Elas são apenas contratadas. E a diferença entre contratar e acolher é brutal. Lá na Digital Doc nós temos a nossa visão, a nossa missão e a nossa pressão, que eu mostro para eles no acolhimento. Mas pressão faz parte. Eu estou brincando, mas eu já fiz muito isso aí sobre a questão do acolhimento. Eu já me perdi muito nessa questão de confundir, às vezes, pressionar e às vezes até tripudiar em cima das pessoas. É umas coisas que eu tive que desenvolver muito e ainda estou aprendendo a melhorar o meu lado, né? Mas a partir do momento também que você já saca que você tem esse comportamento, você já melhora, porque você começa a prestar atenção. Então, às vezes as minhas funcionárias, a gente tem uma multiplicadora, tem a gerente de VD, então nós dizemos, Marga, vamos lá. Lembra quando você entrou aqui? Lembro. E daí, como é que tu era? Então eu falei, vamos acolher, vamos conversar com essa moça, porque as pessoas não são coisas que você não quer mais, você bota fora, ou doa, ou faz qualquer coisa. As pessoas precisam, e se elas saem da minha empresa, que eu sempre falo para elas quando elas não passam na entrevista, vai para casa com uma clareza, não deu certo o teu perfil para essa empresa, mas para todas as outras pode dar certo. Sim. Não vai para casa com autoestima baixa, não, que não deu, você não conseguiu fazer as contas aqui. Faz tempo que você não está estudando, então vai para casa, começa a fazer umas continhas, estuda a tabuada, começa a ler um pouquinho sobre outros assuntos, começa a abrir a tua mente.
Porque hoje não deu certo, mas pode dar certo amanhã, você pode voltar. Então as pessoas têm sempre que sair com aquela sensação, eu não dei certo no Boticário, mas eu vou dar certo na digital, vou dar certo com o Lica, vou dar certo. As pessoas não podem sair com essa frustração, porque não foram bem na entrevista. É muito ruim isso, e às vezes e a gente tem que fazer escolhas. O empresário tem que fazer escolhas. Sim. E às vezes não. E o perfil, às vezes, não. Quando elas te dão as respostas, você vê que não é o perfil. Você está procurando uma consultora de vendas e a pessoa não tem, ela é mais para a parte administrativa, ela vai muito bem se for para ser uma secretária, ela é muito bem de organização, mas ela não tem esse sangue nos olhos que a gente fala que a venda precisa. Essa audição boa, porque hoje venda é audição, né? Entender. Quando nós tínhamos o Portal Medianeiro, as entrevistas também, nós tínhamos assim, tinha contas aritméticas, né? Nós tínhamos 6, se não me engano, e tinha alguns questionamentos sobre trabalho em equipe, uma atividade excepcional que ela tinha feito também. Trabalho em equipe e também. Eu gostava de fazer as entrevistas assim, o pessoal vinha lá preencher ficha, tudo no mesmo horário. Era 7, 8 na mesma sala, né? Enquanto eles iam preenchendo, eu ia... E você, Marco, o que você faz, né? E os outros iam ouvindo, né? O ambiente era bem assim, descontraído, e eu ia questionando enquanto eu estava respondendo. Até para ver quem conseguia fazer responder duas, três coisas ao mesmo tempo. E era muito divertido, assim, era gostoso isso, né? E muitas pessoas, eu acredito que também acontece no Boticário, muitas já vêm buscar o Boticário porque já tem uma paixão por mim, eu quero trabalhar no Boticário. Acontece de ver pessoas assim, eu quero muito, meu né? sonho. Né? Meu sonho é trabalhar no Boticário. Isso. E aí, não passa na entrevista, como é que você vai falar para essa pessoa, né, que não deu certo? Mas não deu certo naquele momento, mas pode dar certo mais para frente, e não deu certo aqui, mas dá certo ali, a gente sempre tem que encorajar. E como é que você faz para... Nós temos mais umas 2 ou 3 perguntas importantes, não dá para deixar passar, né, Lica? E como é o processo de desligamento? O processo de desligamento, ele continua muito na minha mão. Eu não terceirizei. Contratação e desligamento sou eu. Ele não acontece de cara. Não é de susto, não vem? Não. Você vem conversando, chamando. Então, assim, primeiro a multiplicadora traz, olha, não está tendo chegada no horário, o uniforme não está adequado, não muda a forma de falar, está sempre no que era para você, não estuda produto, tem dificuldade. Então a gente senta e faz uma conversa franca. Olha, eu estou te chamando porque nós estamos tendo isso. Processo de feedback. Então assim, e eu faço sempre o tal do sanduíche. Sim. Falo o que ela tem de bom, falo o que ela precisa melhorar e termino com uma coisa boa. Posso contar com você nessa parte? Pode. Então assim, raras demissões. Sim. Porque a gente traz. Então eu sempre falo para as meninas, vamos acolher, vamos ver o que está acontecendo. Vamos. Às vezes a pessoa tem um pouco de soberba. Trabalho de equipe, mas eu aquilo. Como é que a gente faz para conversar? Conversando. E a zona às vezes é tão cega, né? Tão cega ou está tão arraigada que não percebe. Então o diálogo é a velha máxima que vão pesquisar também quem é o Chacrinha. Além do fax. Além do fax vão pesquisar. Quem não se comunica? Se trubica. Então dentro da minha empresa a gente conversa. Conversa. Opa, não está tendo eco? Então eu chamo e digo, olha, não está dando certo, nós não estamos conseguindo passar para você exatamente o que a gente quer. Você é uma excelente pessoa, tem qualidades, então eu vou abrir para você procurar uma empresa que tenha mais, que acaba sendo congruente com o teu jeito, com a tua vontade, você vai ser mais feliz. Aqui nós vamos ficar sempre pegando no teu pé, porque nós temos esse jeito. E aí a gente acaba fazendo. Se eu tive problema com desligamentos, tive algumas pessoas assim que ficaram tristes, até porque a gente também vai amadurecendo, né, Nery, ao longo do tempo. Você nunca fez, sempre fiz assim? Não, fui me melhorando. No começo eu pensei. Mas em 25 anos não tenho nenhuma ação trabalhista, não tive nunca nenhum problema.
Mas claro que saíram algumas pessoas descontentes, Sim. assim como eu também fiquei descontente com algumas pessoas que eu acabei contratando. A posição do empresário ou do líder, às vezes, né, depende da situação, ela é muito sensível, né? Sim. Tem que tomar decisões que normalmente por si ele não faria. E eu tenho passado para a equipe e digo, olha, essa é uma decisão que não compete necessariamente somente a você, mas a posição que você está exige uma tomada de decisão. Então o líder às vezes tem que orientar, auxiliar e às vezes até dizer, olha... Essa parte de orientar e auxiliar é quando você está trabalhando com o coração. De repente vai ter que chegar no CNPJ. Quando chegar no CNPJ, porque primeiro, Sim. as primeiras, a primeira, a segunda, a terceira, você vai pro coração. Vamos lá. Eu com você comigo, vamos buscar o que está acontecendo. O que está acontecendo que não consegue chegar no horário? O que está acontecendo que não consegue ter simples regras para cumprir? Porque existem as regras que a gente pode negociar e tem aquelas que são inegociáveis dentro da minha empresa. E quando a gente não acerta, aí o CNPJ tem que prevalecer e aí a gente precisa tomar uma decisão. Fácil? Não. Horrível? O dia que antecede a demissão é até ajoelhar e pedir para Deus, para o Espírito Santo iluminar, para colocar palavras boas, para não ofender, para não terminar uma relação de uma forma que fique com desgaste. Bacana isso. Realmente era assim, o nosso processo também era bem assim. Pessoa física até o momento, eu, Leandro, entendo, te ajuda, mas a empresa nesse momento não consegue mais. Não consegue absorver, mais absorver você. Vamos encerrar nesse momento a nossa parceria. Né? E sempre eu falo para as meninas, exceto, claro, quando acontece um caso de roubo, alguma coisa, eu sempre digo, conte comigo para uma boa referência, porque você tem muitas qualidades. O fato de não ter dado certo aqui, não te desbonifica de nada. Perfeitamente. Então, as minhas referências são sempre olhando com um olhar para a qualidade. E isso, o que você está falando, diz o seguinte também, não deu certo aqui, mostra que também nós, os empresários, os líderes, às vezes temos uma limitação no sentido de passar conteúdo, qualificar uma empresa, uma pessoa, que a gente também tem uma limitação de dizer assim, cara, eu cheguei num ponto que eu não consigo mais. Quem sabe a troca de lugar, a pessoa vai conseguir passar com mais qualidade e competência. Porque nós temos limitações, todos nós. Então, isso é super normal. Eu demorei para entender isso aí. Quer dizer, precisa buscar treinamento constante também, né? Por isso que a gente não pode parar, né, Edson? E a questão, assim, que eu até ouvi no teu podcast lá que você falou, às vezes eu sou impulsivo e depois de impulsivo eu sou agressivo. Eu já tive meu tempo de impulsiva e agressiva, de radical. Com o tempo, a gente vai procurando. É uma terapia, é um treinamento, é uma conversa com um amigo, começa a se melhorar. E a impulsividade, ela é muito forte em nós que somos empreendedores. Porque o empreendedor é impulsivo. Porque se ele for olhar tudo que vai acontecer, ele não vai para frente. A passividade não faz mover. A gente precisa de coragem. Depois a gente ajeita. Então, e a agressividade também vem da própria imaturidade, vem da criação, vem de muita coisa que com o tempo a gente vai se melhorando, né? Eu até uma época, esse assunto, por exemplo, assim, em alguns momentos eu até achava, eu tinha como uma certa, não digo um orgulho, mas uma certa, me produzia uma certa vaidade, a impulsividade e a agressividade. E quando eu tomei consciência o quanto de problema eu causava para mim mesmo, sem contar as outras pessoas feridas e magoadas, né? Isso aí, quem me ajudou muito foi o Enneagrama, né? Olha que legal. O Enneagrama me ajudou, e fora outros treinamentos que eu fiz lá em São Paulo. E cara, não foi no primeiro, não foi no segundo. Não. E eu digo que hoje eu tenho que fazer tudo de novo para conseguir melhorar. A evolução. Sabe como é que eu tenho a minha máxima? Tomou banho hoje. Amanhã tem que tomar de novo? Por aí. Então, é assim. Todo dia. Qualificação. Tu levanta, tu toma banho, tu toma café, tu estuda, tu se prepara, tu trabalha, no outro dia de novo. Porque se a gente parar, a gente fica para trás, tu não acompanha. E principalmente esse lado comportamental. Que cada vez mais essas gerações estão vindo
com mais sensibilidade. E como é que a gente vai aprender? Não quero falar que você tem a mesma idade que eu, mas nós somos, eu acho que mais ou menos da mesma geração, talvez aí com uns 8, 10 anos a mais, a menos, eu a mais, vocês a menos, mas mais ou menos nós somos da mesma geração. A gente está tendo que aprender para trabalhar com essa piazada de 20, que vem muito diferente do que nós com 20 anos. Eu com 21 anos, eu era mãe de 2 filhas, eu cuidava de uma casa, eu estudava, Então assim, hoje pega uma menina de 21 anos, é outra... Tem que ir com uma luva... Exatamente, mas nós não podemos reclamar. Ela está vindo digital, ela está vindo com outras competências. Então nós temos que pegar esse lado bom dessas pessoas e juntar com a nossa... Não com a tua, né? Mas com o meu lado analógico. Tem que ter. Eu tenho 50, Marga. Eu tenho quase 60, eu tenho 59, então vocês me respeitam. Quem são as pessoas que te inspiram? Eu quero complementar com mais um. Mais Nós falamos de treinamentos e muitos, essa pergunta quem sabe tem a ver com treinamentos também, porque muitos deles eu fiz porque pessoas me inspiraram a isso, né? Uhum. Então, se você puder citar o último treinamento ou um que eventualmente você tenha feito, esse para mim foi importante. E que pessoas te inspiraram a fazer por quê? Eu tenho vários. Eu fiz um treinamento sobre gerações, com Beia Carvalho, uma paulista, online, né? Claro, agora não sei. Então é recente. Fiz um ano, né? Um pouquinho mais que um ano, mas já era. Eu já fiz vários treinamentos também como você, mas esse que foi que me deu das gerações, das diferenças. Passei a entender mais as meninas do que eu entendia. Passei a olhar comportamentos meus e até me divertir. Essa coisa de ser fiel às marcas. Sim. Né? Aí que tu começa a ver que o jovem ele tá muito diferente do que nossos pais. Qual era a preocupação dos nossos pais quando nós éramos jovens? Vocês homens, não. Mas se você perguntar para a Iva, qual era a preocupação do pai da Iva quando ela tinha 15, 16, 17 anos? Me responde, Liga. Qual que era a preocupação do seu pai? Do pai dela? Casar bem? Antes de casar. Se ela ia se relacionar sexualmente. Era o medo que os nossos pais tinham que nós fizéssemos sexo antes do casamento. Talvez a Iva já mais jovem, mas eu estou falando da minha geração. Pouco antes. Hoje, qual é a preocupação dos pais de hoje com os adolescentes? É o sexo? Acho que são as drogas, será? Eu acho que até os jogos. Tecnologia demasiada. A tecnologia demasiada, a falta das rotinas. Sim. Hoje, para você fazer uma criança parar, um adolescente parar e estudar, porque a cabeça dele está alta. Então, assim, como mudou, né? Como mudou. E para mim foi bom fazer esse treinamento para olhar diferente, a gente precisa estudar, a gente precisa ter as regras, mas a gente também tem que deixar fluir essa cabeça desse jovem. Ele tem que trazer coisas, senão a semana dele vai ser ufa. Perfeito. Ótimo. Você me perguntou sobre as pessoas que me inspiram. Isso. Menos o cara do Boticário, que é o doutor... O doutor Miguel. A pessoa que... Não, menos, eu tô brincando, lógico. Mas ele é um inspirador. Você sempre falou muito bem dele, além do carisma, uma pessoa visionária, realizadora. Humana. Em primeiro lugar, o doutor Miguel é sensível. A pessoa que mais me inspirou e me inspira até hoje é o meu pai. E eu vou te contar uma passagem do meu pai para ficar bem dentro do nosso tema de empreendedorismo. Em 1999, eu consegui a franquia de Santa Helena. Então, eu estava lá com a reforma na loja e um dia eu falei, pai, vamos comigo lá para Santa Helena, conhecer a minha loja antes de inaugurar. Aí chegamos lá, estava o construtor terminando lá e eu mostrei para o pai, daqui a pouco o pai sumiu. Mas eu estava tão envolvida lá com isso, com aquilo, e placa, e jeito, e vidro, e né?
Dali umas 2 horas, 3 horas, o meu pai voltou e falou assim: Marga, da avenida pra lá, eu fui até o final, eu convidei todo mundo pra inauguração. Da avenida pra cá você vai ter que fazer, porque não vai dar tempo. Que show, hein? Eu pensei, vai, contrata um professor de marketing. Precisa? Então, o meu pai é o maior professor de marketing que eu tenho e tive na vida. Inspirador. Preguiça? Não, nunca vi meu pai com preguiça. Ele é trabalhador, não se nega a cumprimento nem para cachorro. Olha pro cachorro, dá um sorriso para ele. Que bacana. Então, assim, essas coisas, às vezes, você não encontra aquela pessoa que você não simpatiza, que você teve uma rusga. Daí, meu pai faria o quê? Ai, meu pai iria cumprimentar. Pai, eu não vou te obedecer hoje. Hoje eu não vou te obedecer. E eu luto, e dali a pouco eu tô olhando e bom dia. Porque, gente, a vida são feitas de relações e nem todo mundo aceita você, nem todo mundo gosta de você, nem todo mundo acha que você tá certo, que você é o cara. Tudo bem, mas tu também não acha que todo mundo é o cara. Então, assim, aceitar que nós não somos bons para todo mundo, que nós não somos ruins para todo mundo e que a gente tem as nossas fraquezas e limitações como todo mundo. Um amigo meu falou esses dias, nessa frase que você trouxe, o Cleifer, ele é aqui de Medianeira, ele diz assim: você será amado e odiado exatamente pelas mesmas coisas. É uma frase muito bacana, né? Às vezes nos liberta também. Assim, cara, esse é o meu jeito. E tem gente que gosta. E tem gente que não gosta, mas você também tem gente que bem assim, né? Então, assim, não tem que se apegar a essas coisas. É bom dia, boa tarde. Mas o ensinamento do seu pai é muito bacana. Bem aí as pessoas vinham na loja no dia da inauguração e diziam: o seu pai passou lá nos convidando. Por isso eu vim conhecer. Imagina, meu pai tem 88 anos, eu abri minha loja em 1999. São 22 anos. 22 menos 88, meu pai estava com 64, 66, né? Mas há 20 e poucos anos, 66 anos já era um idoso. E foi, né? E ele passou e conversou com todo mundo e avisou que a minha filha está abrindo uma loja do Boticário e falava dos produtos. Então, assim, quer o melhor professor de marketing? Ele é uma pessoa que me inspira. Que inspiração. Ele é uma pessoa que sempre, se você vai... Calma, a palavra dele, calma, guarda as ferramentas. Vamos conversar. E se eu não me engano, ele é gaiteiro. Ele ama gaita. Ele comprou uma gaita lá na juventude, ele tentou que todos os filhos tocassem gaita, ninguém conseguiu tocar gaita, ele foi para a aula, mas também com os dedos já mais duros da idade. Então ele toca uma ou outra música, mas o meu pai é apaixonado por música. Então eu sempre brinco com ele, eu falo: pai, se por acaso você for antes do que eu, no seu velório nós vamos ter que botar música. Porque tem tudo a ver contigo. Meu pai tem um rádio em cada peça da casa onde ele anda. E o meu pai tem muito bom humor. Meu pai gosta das músicas do Teodoro Sampaio, que fala da cunhada, sabe essas músicas de sacanagem? Meu pai é de piada, duplo sentido. Meu pai gosta de contar piadas. Então, assim, esse lado, essa veia dele de alegria, bom humor, brincadeira, me inspira. Como é que ele viu essa sua ideia de fazer música na despedida dele? Tá nem aí. Vou contar uma aqui bem rapidinho do meu. Quando ele faleceu em 2016, acho que foi 2015, a gente passou a noite tomando vinho com música no pavilhão e teve música no velório o tempo todo, porque ele tinha pedido isso aí. Olha que bonito. Meu velório vai ter que ter música. Eu falei, então. E até o pessoal falou: nunca fui num velório que me emocionou tanto. Porque daí faz a essência da pessoa tá lá, aquela música. Você está respeitando tudo que ele gosta, né? E foi feito com muito carinho, muito carinho. Que legal, que legal. Bacana, Marga. E para a gente poder finalizar esse nosso encontro, bem legal, podemos fazer acho que vários até, né? Repetir isso. Que dica final você dá assim, para os empresários, em especial para a nossa comunidade medianeira, né? Que está enfrentando o problema da pandemia, agora temos que... O Medianeira tem crescido muito, né? Então...
Que ensinamento você deixa, ou que inspiração você deixa para os empresários que estão nesse momento difícil de superação, né? Eu vou deixar, não diria que um ensinamento, uma inspiração, mas uma filosofia de vida que eu carrego. Acolha sempre, né? Colabore, estude, pesquise, não aceita as coisas assim. Pronto. E se você não souber o que fazer, seja humano. Pronto, vai dar certo. É por aí o caminho. Nelson, algum comentário adicional para Eu vou dizer assim que nós dois estamos tietando a Marga e foi uma conversa muito, muito deliciosa, assim. Eu ouvi tantas coisas assim que eu fiquei pensando, puxa, isso aqui eu não faço, isso aqui eu tenho que fazer. Essa aqui é novidade. E aí eu acho que o nosso esforço do podcast está sendo válido, porque nós falamos o seguinte: a ideia é sempre inspirar pessoas. E tem que começar com nós dois. E eu acho que hoje eu já saio daqui. Pô. Super legal. Hoje, nessa live que eu assisti, eu até pensei, depois eu tenho que compartilhar isso aqui com o Lica. Que eu acho que tem tudo a ver, até porque foi falado hoje sobre podcast, Perfeito, né? Que são os áudios, são inspiradores. A gente precisa desenvolver ainda essa ferramenta, né? Para que chegue nas pessoas, mas tem que chegar no coração, para poder realmente, né, dar resultado. Fazer sentido. Nós temos que ter o propósito. O propósito de vocês é show. É inspirar, ajudar, tirar dúvidas. Beleza. Abrir até para as pessoas perguntarem, sabe? Porque às vezes as pessoas estão ali, né? De repente pode ser em off, não precisa ser. Mas a gente precisa, tem tanto conhecimento, né? Você já fez tantos treinamentos, o Lica já teve uma vivência numa empresa super tecnológica, né? Só tecnológica, teve uma guinada na vida. Gente, quanta coisa que tem para compartilhar e para ensinar, né? E tem tanta gente precisando, né? Às vezes até de uma palavra, de um start. Eu tive duas pretensas funcionárias que vieram me pedir trabalho e eu fiz elas voltarem para casa e cuidar dos negócios que elas tinham, uma com o marido e a outra que tinha iniciado pela internet. Falei, volta lá, se não der certo, depois nós conversamos. Porque você não pode deixar esse sonho para trás. Então eu penso que isso é o nosso lado social, até de gratidão. Por tudo que nós conquistamos até hoje, né? Por tudo que a gente conquistou. Acho que reverter um pouco para a nossa comunidade, para a sociedade. Isso, trazer de volta tudo que de bom a gente já colheu. Marga, quem é que você gostaria de ouvir histórias, assim como nós estamos escutando da sua? Isso aqui é um pedido de, tipo assim, dá uma dica para nós, para achar alguém em Medianeira, uma pessoa que tenha histórias que a gente possa conversar também. Olha, eu tenho umas máximas que eu guardo do seu Hugo Zardinelli. O seu Hugo? Ninguém nasce grande. Um dia ele me falou, ninguém nasce grande, todo mundo nasce com 3 quilos. Então você quer começar um negócio? Começa pequeno. Sim, então assim, eu gosto de ouvir o seu Hugo porque ele é mão na massa. Assim, pode ser um choque de gerações, talvez, para os jovens que estão ali, mas os jovens precisam da experiência. Sim, a experiência precisa da juventude, mas a juventude precisa da experiência. Eu seria uma pessoa que eu ficaria ouvindo, porque eu gosto muito de ouvir o seu Hugo falar. E tem outras pessoas, claro, que eu posso depois até. Mas eu acho que esse nome é um nome bem representativo. Bem relevante. Até para a história. Até para a história do município. Sim. Show de bola. Agradeço, então, muito bacana nosso contato, nosso diálogo, Marga, por ter aceito o nosso convite, né, compartilhar conosco. Convidamos a todos que estão nos ouvindo agora a compartilhar, a seguir os nossos caminhos aí no Spotify e outros cantos, né? E principalmente que possam nos dar feedbacks, comentários sempre que recebemos essa semana, né? A Marga finalizou agora comentando de recebermos, né, questionamentos. Então, assim, nos acompanhem nas redes aí, que vamos compartilhar esse conteúdo, nos questionem e sejam muito bem-vindos nos próximos que nós vamos fazer nas próximas semanas aí. Muito obrigado, Marga, pela participação e Neves também. Eu que agradeço. Obrigada.